Olá, sou Ricardo Oliveira e esse é o terceiro episódio da série de 50 filmes favoritos em 10 gêneros do cinema, chegando aqui ao gênero de filmes de ação. Se você não está acompanhando essa playlist, você pode conferir o link aqui, mas está destacado aqui no canal do meu filme preferido também. É uma playlist que eu estou fazendo com meus 50 filmes favoritos distribuídos em 10 gêneros. Uma forma de deixar a lista um pouco mais interessante de você assistir e você conversar comigo também sobre gêneros do cinema e não só sobre ser uma ego trip dos meus filmes favoritos. Os filmes de ação aqui eu estou considerando filmes em que a gente tem aquele personagem vivendo uma história em que ele precisa resolver alguma situação, em que ele vai ter que explodir algumas coisas, explodir talvez algumas pessoas, ou ser explodido em alguns momentos, em que a gente vai ter a explosão, a catástrofe, o crime, a briga como a luta, né, como uma parte da estética do próprio filme. Então vamos lá. Como em todas as listas, são 5 filmes, em que eu tento sempre trazer filmes que estão disponíveis em catálogos para você assistir online, tá? Esses filmes, eles vão ser sempre publicados, como vem sendo nas outras listas, e eu vou falando em ordem cronológica, ou seja, a ordem que eles foram do mais antigo filme para o mais recente. E, obviamente, como são meus filmes favoritos, não vai ter só uma porrada de filme contemporâneo para assistir, vai ter muito filme mais antigo para você assistir também. Então vamos lá, primeiro filme da lista, Fogo Contra Fogo, de 1995, do Michael Mann. Está disponível no Prime Video, Globoplay, Mubi e também no Pluto TV, que eu nunca assisti, mas se você assiste, saiba que está disponível lá. Fogo Contra Fogo é provavelmente a grande obra-prima do Michael Mann. É o filme que talvez não seja o meu favorito dele, mas com certeza é o segundo favorito. Que assim, de verdade, ele é um filme fantástico. É um filme muito forte em termos de ação, forte em termos do que ele está fazendo, em termos de mostrar o crime, com uma pegada muito forte de cinema noir, mas ao mesmo tempo ele também é muito denso. É um filme de 3 horas que exige você estar disposto para assistir uma história que tem um clima de conversa, de investigação, de diálogos intensos, relativamente parecido com aquilo que Francis Ford Coppola faz em O Poderoso Chefão, por exemplo. Ou seja, é um filme que vai dar tempo ao tempo para as coisas acontecerem. E aí, uma recomendação que eu dou específica é, se você gosta de cinema de ação, obviamente, tenta assistir esse filme ou com fones de ouvido ou com uma boa caixa de som, assim, com uma soundbar ou com um home theater, alguma coisa que faça você sentir o peso do som dos tiros no começo desse filme, principalmente, para você sentir a potência da edição de som desse filme, que é um espetáculo à parte. Segundo filme da nossa lista, Missão Impossível, sim, o primeiro de 1996, de Brian De Palma, que está disponível na Netflix, no Paramount Plus e em VOD. O primeiro Missão Impossível, para mim, é o melhor Missão Impossível. Apesar de ter alguns outros filmes da série que são muito bons também, eu acho que o Missão Impossível de 96 ele ganhou muito sendo dirigido pelo Brian De Palma, porque foi o filme mais exótico na carreira do Brian De Palma em termos de produção. Assim, talvez seja o filme de maior orçamento, talvez seja o filme que fez com que ele pudesse se aposentar se ele quisesse, mas é o filme que abre a franquia e que traz elementos dos filmes clássicos de detetive, traz elementos de cinema noir, traz elementos de ficção científica e que tem, acima de todos esses outros elementos, os elementos da filmografia de Brian De Palma. Aquele cara que não só ama plano sequência, mas sabe o que está fazendo com plano sequência e brinca muito com a ideia de simulação, com a ideia de imagem, com a ideia que você tem diante dessas situações de investigação, de espionagem, sobre o fingimento, né? Sobre a ideia de simular alguma coisa. Então vale a pena você rever Missão Impossível com outros olhos, se você ainda não viu, e assistir também com uma boa tela, uma tela grandona, para você poder conferir a potência das imagens do Brian De Palma nesse filme. Terceiro filme da lista, Kill Bill Volume 1, de 2003, dirigido por Quentin Tarantino, que está disponível na HBO Max, no Telecine Play, NetNow e em VOD. Kill Bill, por muito tempo, foi o meu filme preferido de Tarantino, possivelmente ainda está ali disputando o primeiro lugar. É difícil de dizer que ele não é um dos meus filmes favoritos, porque foi o primeiro Tarantino que eu vi no cinema, né? Eu vi na época, em 2003, eu acho que ele é do final de 2003, então 2003 para 2004, alguma coisa assim.
E eu vi e revi esse filme, eu acho que já bem umas 10 vezes. Eu gosto demais dele. Eu acho que ele tem não só o ritmo tarantinesco de sempre, mas ele tem uma beleza muito única na plasticidade das cenas de ação, em homenagem ao cinema asiático que o Tarantino é fã. E é, sem dúvida, uma grande atuação da própria Uma Thurman como uma figura potente, uma heroína incrível que apenas é conhecida como noiva na história. O próximo filme da nossa lista é o Marcas da Violência, um filme de 2005 do David Cronenberg, disponível na HBO Max, Globoplay e no NetNow. O Marcas da Violência traz o Viggo Mortensen como protagonista, um homem que vive numa cidadezinha pequena, trabalhando no balcão ali de uma cafeteria, e que um certo dia aparecem uns caras que ele reconhece e ele tem um sério problema com esses caras e ele vai precisar começar a abrir os esqueletos do armário do passado dele, tentando proteger a sua família. Então é uma situação clássica de filmes de ação, né? E que é uma adaptação de uma história em quadrinhos, se eu não estou enganado, de mesmo nome, e que é assim um baita filme do Cronenberg, que tem menos daquela plasticidade surrealista dele, né, do gore que ele utiliza, apesar de ser muitas vezes pesado graficamente também. É um filme que tem uma intensidade muito grande nas cenas de ação, mas ele tem muito mais que isso. Ele tem ali uma temática que lembra um pouco do cinema do Clint Eastwood, do James Gray, falando sobre a relação da família nesses casos. Então tem nessas situações, né, como de um cara tentando proteger a família e assim por diante. E por último, falando em alguém tentando proteger a honra de alguma forma da sua história que envolve a sua família, John Wick de volta ao jogo, filme de 2014 do Chad Stahelski, disponível no Prime Video, Telecine Play, Globoplay, TNT Go. John Wick é um filme que é fácil demais de assistir. Se você ligar a televisão durante a semana, em algum canal ele vai estar passando na TV a cabo. É realmente, para mim, o melhor filme da trilogia, até agora, né? Porque eu acho que ainda vai sair mais filmes. O Keanu Reeves não para de querer fazer filmes da série John Wick. E eu acho que é um filme que ele é subestimado enquanto arte. Ele tem alguns trechos, algumas cenas que assim, é coisa de alguém que não é só que era um bom dublê, se eu não estou enganado, o diretor, né? Mas é um cara que sabe onde colocar a câmera do jeito certo para dar o efeito certo. E aí tem alguns trechos de diálogo, né, principalmente nesse primeiro filme, falando sobre quem é a figura do John Wick, e a gente ainda não sabe exatamente quem ele é, mas as pessoas estão dizendo que ele é tal coisa, que assim é muito, mas muito interessante, que vale a pena você prestar atenção. Óbvio, ele tem a plasticidade, os tropes, né, os clichês do cinema de ação, mas eu acho que ele faz uma releitura dessas coisas e faz isso muito bem. E sem perder de vista ser um bom filme de luta com coreografias absurdas, que até em termos de coreografia até foi desenvolvendo para outro patamar no segundo e no terceiro filme, mas aqui está muito mais bem desenvolvido esse clima da criação de um universo. O primeiro filme ele abre as portas para um universo que tinha tudo para ser mais explorado e faz isso muito bem depois nas sequências no segundo e no terceiro filme. Então é isso, 5 filmes de ação: Fogo contra Fogo, Missão Impossível, Kill Bill Volume 1, Marcas da Violência e John Wick, que estão disponíveis, esses 5 estão disponíveis em catálogos para você assistir online. Eu espero que você tenha gostado e eu pergunto para você deixar aqui nos comentários qual o seu filme de ação preferido, se é um desses 5, se não é, qual faltou na minha lista, qual estaria na sua lista. Se você quiser, faz a sua lista mesmo aí, 5 filmes favoritos de ação que eu vou adorar ver e vou responder todos os comentários com o maior prazer. Então é isso, não esquece de curtir, compartilhar, se inscrever no canal se você ainda não é inscrito. Até a próxima.